Olá, dando continuidade ao nosso processo de revisão para as avaliações parciais, eu queria chamar a atenção para mais alguns aspectos, ou alguns assuntos, alguns temas, como por exemplo, falávamos há pouco sobre departamentalização, sobre organograma, ao longo da disciplina falamos sobre poder e autoridade, sobre processo decisório, sobre decisão, mas existe mais uma questão aí que é importante se pensar nesse processo de organograma, de decisão, enfim, que seria a centralização e a descentralização organizacional. E o que viria a ser cada uma delas? Isso, por exemplo, centralização está relacionada à autoridade para tomar decisões, né, que geralmente está no topo da administração, da organização, e enfatiza toda a cadeia de comando. E eu já expliquei para vocês o que é cadeia de comando. Quando a gente descentraliza, a autoridade para tomar as decisões está distribuída pelos níveis inferiores da organização. Então, o que seria? Qual o melhor seria? Uma organização mais com um modelo de gestão mais centralizado ou descentralizado. Isso depende muito do gestor, depende muito do tipo de organização, depende muito do tipo de estratégia, enfim, depende de uma série de fatores. Ok? O que é importante falar é que nenhuma organização funcionaria com eficácia se todas as decisões fossem tomadas pelos níveis hierárquicos que executam essas decisões, ou seja, é necessário um mínimo de centralização. Assim, cabe aos administradores decidirem qual é o grau de centralização ou descentralização adequado às suas empresas ou à sua organização. A centralização é necessária, mas saber o momento de praticar uma descentralização também é importante para o negócio, para a empresa, dependendo do ramo, dependendo do gestor. Isso eu já falei para vocês. Nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens da centralização e como da descentralização. Por exemplo, seriam vantagens da centralização: decisões mais consistentes com os objetivos, maior uniformidade de procedimentos, redução dos riscos de erro por parte dos subordinados, né? E algumas desvantagens, pelo menos duas ou três: administradores têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas, há um desestímulo da criatividade e da inovação, decisões distanciadas dos fatos locais e das circunstâncias em que as questões acontecem, né? Então essas são algumas vantagens e desvantagens da centralização. Passando agora para a descentralização. Vantagens: maior agilidade, rapidez e flexibilidade na tomada de decisões, promove gestores autônomos, motivados e responsáveis por seu desempenho, maior disponibilidade de tempo dos administradores de topo para outras funções. Ora, à medida em que eu descentralizo, eu tenho mais tempo, eu enquanto gestor, eu enquanto executivo, enquanto diretor, tenho mais tempo para tomar conta de outros processos, de outras decisões, porque eu terei alguém dentro da empresa que está responsável por aquilo que eu passei para ele. A administração, a coordenação, a gestão foi descentralizada. Mas aí nós temos algumas desvantagens: perda de uniformidade nas decisões, né? Então as decisões muitas vezes não são tomadas a partir dos mesmos critérios, a partir do mesmo prisma, tendência para o desperdício e a duplicação de recursos, canais de comunicação mais dispersos pela organização, maior dificuldade de localizar os responsáveis por decisões erradas. Sim, mas é possível identificar. São apenas algumas desvantagens, algumas possibilidades, alguns pontos fracos, se a gente fosse realizar uma análise SWOT da descentralização. Então, esse seria um dos pontos de melhoria ou pontos fracos. Okay? Então, essa relação de centralização e descentralização também é importante para que a gente compreenda a departamentalização e a estrutura organizacional. Por fim, cabe lembrarmos aqui um conteúdo, um tema que eu venho falando, que eu falei durante toda essa disciplina, né, que é um processo, que são os processos em si. Esses processos, eles possuem representação gráfica, e as representações gráficas de um processo, o que é um processo? É um conjunto de etapas sequenciadas com o fim de atingir um objetivo. A representação gráfica de um processo chama-se fluxograma, ou seja, ele apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis ou as unidades organizacionais envolvidas no processo. É super simples, mas é muito utilizado, são muito utilizados os fluxogramas,
né? Um fluxograma simples, nós temos um diagrama de bloco, onde a gente vai colocando vários retângulos, e entre eles a gente coloca a seta indicando a direção, dá o sentido, na verdade, do processo, né? E aí dentro desses retângulos a gente coloca quais são as etapas que estão acontecendo na prática. Então esse é o diagrama de bloco, super utilizado. O fluxograma em si é super utilizado, serve para você mapear, serve para você conhecer o seu processo como um todo. Então é fundamental para o estudo das organizações e das estruturas organizacionais. Os fluxogramas representam com racionalidade, com lógica e síntese, rotinas ou procedimentos em que estejam envolvidos documentos, informações recebidas, processadas e emitidas, bem como seus respectivos responsáveis ou unidades organizacionais. Então, é um conteúdo de grande complexidade, né? Aliás, de fácil complexidade, mas de grande utilidade para as organizações. E aí nós temos alguns símbolos que têm as suas representações no organograma, como por exemplo um retângulo, né? Isso não em um diagrama de bloco, mas em outro tipo de organograma significa um processamento, né? Um losango significa um ponto de decisão. Então eu quero que vocês peguem o material e vejam quais são os símbolos mais utilizados nos fluxogramas e quais os significados, porque isso é necessário que vocês saibam um pouco sobre isso, e pode ser questão de prova, pode ser cobrado em uma das avaliações parciais. São muito simples, né? Pelo menos 5, 6, 7, 8, no máximo 10 símbolos, né? E aí vale lembrar que para cada tipo de negócio existe um conjunto de símbolos que se adequa para aquele negócio. Então não é possível aprender quais são todos os símbolos, né? E o significado de todos eles, mas é possível a gente se aproximar um pouco de alguns, né? Conhecer aqueles que são mais utilizados, perfeito? Além disso, eu queria falar uma questão para vocês, que todo esse material, né, finalizar dizendo que todo esse material foi disponibilizado para vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato, que os livros também estão na biblioteca e podem ser consultados, né, o material, a maior parte do material, se não todo o material está e consta nos livros, né, nos livros que vocês já conhecem, que eu já mostrei para vocês, que tem na biblioteca, né? Inclusive eu indiquei, acho que Celso pegou um deles, né? Então eu estava com 2 devolvi na biblioteca para que vocês utilizem. Então é isso. Peço que revisem com cuidado, com carinho as questões aqui colocadas, né? Foi uma explanação rápida, mas produzir vídeos é muito desgastante, né? Muito embora de forma caseira, sem nenhuma produção, sem nenhum efeito, enfim. Mas ainda assim é um tanto desgastante, ok? No próximo vídeo faremos algumas indicações ou mostraremos algumas dicas para a avaliação parcial 3, e espero que vocês aproveitem e revisem não só dessa disciplina, mas como das outras. E, por favor, quaisquer dúvidas, podem entrar em contato, vocês já sabem disso, ok? Então, bons estudos e até a próxima.